Bom, segundo a Folha, Davi Alcolumbre sinalizou a integrantes da oposição que está disposto a pautar o impeachment de ministros do STF no ano que vem, em troca do apoio à sua reeleição à presidência do Senado. Os casos... Tá. Entendi. Bom, segundo a Folha, Davi Alcolumbre sinalizou a integrantes da oposição que está disposto a pautar o impeachment de ministros do STF no ano que vem, em troca do apoio à sua reeleição à presidência do Senado. Alcolumbre tem segurado os pedidos de impeachment que chegam à mesa dele, mas em conversas com senadores da oposição, não descartou abrir algum processo se for reeleito como presidente da Casa em fevereiro de 2027. O senador já presidiu o Congresso 2 vezes. O primeiro mandato foi entre 2019 e 2021 e o atual segundo mandato termina em fevereiro do ano que vem. Aliás, o senador e o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse hoje que, se for eleito presidente, vai escolher pessoas técnicas para ocupar uma vaga no STF entre os vários nomes que ele já tem na mesa. Aspas, a gente vai escolher pessoas técnicas, o critério não vai ser amizade. Lula indicou Zanin, depois Dino, e isso tudo influenciou na rejeição do Messias. Do nosso lado, temos pessoas com qualificação. Pode ser homem, ser mulher, o importante é a competência e a viabilidade de ser aprovado no Senado Federal. Ao ser questionado sobre possível indicação de Rodrigo Pacheco, Flávio desconversou. Não dá para falar de nome, não dá para antecipar. Não vou antecipar isso, não sou presidente ainda. As manchetes dos jornais, o Holliday, foram tão maldosas nesse sentido, que a manchete era a seguinte: Flávio não descarta Pacheco no STF. O jornalismo é elástico, né? É um clickbait, né? Eles ganham dinheiro pelo clique. Mas o negócio é o seguinte, é óbvio que o Flávio não pode falar, não vou indicar o Pacheco de jeito nenhum, porque o Alcolumbre acabou de sair do colo do governo. Quer dizer, eles acabaram de romper justamente pelo Pacheco. Seria uma burrice sem tamanho ele já sair esculhambando com um aliado do Alcolumbre. Aliás, pelo contrário, daqui até o final do ano, daqui até as eleições, nós precisamos conservar essa aliança com o Alcolumbre o máximo possível, porque o Senado pode impor ainda derrotas muito importantes ao governo, ou pelo menos retirar do governo possíveis créditos que poderiam vir a tomar com políticas públicas de última hora. Por exemplo, uma das hipóteses do governo Lula no campo da economia é enviar uma medida provisória para revogar a taxa das blusinhas, que o próprio Lula emplacou e percebeu que não arrecadou o suficiente e trouxe impopularidade. Num cenário desse, talvez o próprio Congresso avançasse com uma proposta, ignorasse a medida provisória e tirasse o crédito do governo, enfim, coisas nesse sentido que podem ajudar e acumular desgastes para o governo federal e, consequentemente, acabar ajudando o Flávio. Agora, é muito importante que ele fale justamente sobre essas indicações técnicas, retome esse debate sobre algo que o Pavinato diz aqui nesse programa cotidianamente, que é a necessidade do reconhecimento do notório saber jurídico. Agora, claro, precisamos colocar isso em critérios claros, né, tangíveis, para que a gente não fique nesta absoluta subjetividade que temos visto nas últimas indicações. E não só subjetividade, não é subjetividade, é falta de vergonha na cara mesmo. Porque não, vamos falar aqui o português claro, o português correto. Com todo o respeito que eu tenho ao currículo do ministro Gilmar Mendes, um homem com o currículo dele falar que o Messias é um dos maiores juristas da atualidade, não, para mim isso é você acabar com a sua carreira. Falar uma groselha dessa, não dá. Não dá. É chamar o Pelé de perna de pau. Equivale a loucura é essa que a gente está falando. Agora, Caivano, a gente sabe que no Senado, a gente já cansou de falar isso também, o presidente do Senado não precisa ler
a denúncia do crime de responsabilidade para ter impeachment ou não. Basta que algum senador levante a mão, peça para pôr em pauta, porque o regimento interno do Senado, ele é muito claro quanto a isso. Não acontece como na Câmara, que dá poder ao presidente da Câmara para ler quando quiser e assim deflagrar o processamento de um pedido de impeachment. No Senado não, isso é obrigatório, isso é automático. E da mesma maneira que os senadores não leem a Constituição, eles não leem o regimento interno do Senado. Por quê? No Senado, para ministro do Supremo, ser presidente é irrelevante. Mas, não sei por que merda, nenhum senador tem a envergadura moral e o culhão de fazer valer a lei o regimento interno. Por outro lado, nota-se com o episódio de ontem que o Alcolumbre sim é muito poderoso. Pode ser que o processo de impeachment não... Pode ser não. O processo de impeachment pela lei, os senadores negam isso, estão errados. Estão errados. Já debati com muitos senadores, estão errados. Mas provou-se ontem que o apoio do Alcolumbre é fundamental, porque ele sim, ele tem uma massa de votos de manobra que é essencial para qualquer coisa que se faça ali dentro. Sem dúvida, Pavy. Nós dois somos críticos da legislação protagonizada por legisladores. E por que a gente fala isso? Porque elas deixam muitas lacunas. Né? Lacuna então, matata. Lacunas, coisas lindo como dizer. Lacuna matata, você vai entender. Como o Holliday chamou de subjetividade. Então, por exemplo, vou citar aqui só um exemplo rápido, a questão de maus tratos. O que é maus tratos? Maus tratos pode ser uma coisa para o Holliday, uma coisa para o Pavinato, uma coisa para mim, uma quarta coisa para outra pessoa que estiver aqui junto conosco. De forma que a legislação, quando faz isso, ela permite essa leniência. Porque acaba, no caso do regimento interno, tendo, além das lacunas e do excesso de subjetividade, protagonizando o presidente. E aí os atos de mesa ganham muito poder, Pavinato. Através de ato de mesa, eles podem, por exemplo, fazer o que fizeram comigo, que é impedir a entrada de uma pessoa, mas pode fazer isso também com um parlamentar. Pode mandar para o Conselho de Ética, pode fazer uma série de coisas. Então, me parece que é um pouco da mesma artimanha que hoje usa o STF, e usou o Alexandre de Moraes para conter o Messias, de dizer, olha, vote dessa maneira, porque eu tenho aqui, ó, tá vendo esse calhamaçozinho aqui de fora? É um processinho contra você. Eu tenho algumas denúncias que, de repente, a gente pode desengavetar. Então, me parece que E não é crime de opinião, não. É coisa, envolve dinheiro. Exatamente. E aí começa a criar esse poder no entorno de uma pessoa. No caso do Congresso, o presidente. No caso da Câmara, a mesma coisa, o Hugo Mota. E realmente você tem razão. Falta parlamentares de mais coragem de ir lá e dizer, olha, peraí, aqui a gente tem uma democracia, pelo menos descrita dessa maneira, que diz o seguinte, se você tiver 41 assinaturas, ou seja, a maioria absoluta, promovendo um impeachment de ministro do STF, você tem que pôr para andar. E mesmo assim, fica engavetado. Então tem muita coisa que precisa ser mudada, ser alterada, precisamos de reforma. E eu acredito, eu estava hoje com o Ramagem no programa e ele disse o seguinte, que pelas contas que eles andam fazendo, pode ser que a direita tenha 49 Mas você senadores. vai fazer programa com rameira, não é com rameira. Desculpa. Não fala isso. Um abraço o Ramagem para o Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem é um sujeito ímpar mesmo. Eu não podia perder a piada. Fez muito bem. Ele disse isso, né? Que pelas conversas que ele tem tido, ele tem se mantido muito ativo no Congresso, disse ele. Eles fizeram uma checagem, Pavinato, e pode chegar a 49 da direita. Eles chamam, inclusive, da ala mais dura, vamos chamar aqueles de direita mesmo, base PL e coligações, 33. A ala mais dura ali, o talo.
33. Então, o que você consegue com 49? Só para trazer para nossa 49 audiência. eu não sei, você põe 20 a mais eu respondo. 49, Pavinato, no Senado você aprova uma PEC. Porque precisa de 48. E com 20 a mais? 69. Aí só. Eu entendi, mas eu não quis falar, né? Então, dessa forma, conseguiria-se até escolher o presidente. Então é isso que eles imaginam para fevereiro de 2027, não depender sequer de um acordo com a Alcolumbre, porque você vai ter voto suficiente para escolher um presidente. Entendo que seja o que falta para o Brasil dar uma mudada da água para o vinho. Ali é por tudo isso que eu falei, dando um sentimento ambíguo, né, com a rejeição histórica de um indicado para presidente, a primeira em 132 anos. Porque a gente tem como protagonista pessoas que são antagônicas em tudo. Nós temos, eu não digo nem o senador Flávio Bolsonaro em si, porque ele transita bem em muitas esferas, mas eu falo, a direita, o bolsonarismo, o Alcolumbre e o Alexandre de Moraes / Gilmar Mendes. Quando o resultado é pretendido por esses três e cada um desses três quer uma coisa absolutamente diferente um do outro, eu só posso ficar contente com esse resultado em razão do critério, esse sim, um critério constitucional, um requisito constitucional que é o notável saber jurídico. Eu só posso ficar feliz pelo direito. Até relógio quebrado, da hora certa 2 vezes. Eu não sei qual foi a razão, se foi venalidade, se foi vilania de qualquer outra espécie. Não sei se de fato foi porque o Messias não tem notável saber, e ficou muito patente isso na sabatina, menos para a Soraya Trambique, é claro. Eu sei que o resultado jurídico foi adequado. Mas o que será que vai acontecer, já que nós temos o protagonismo de 3 antagonistas, absolutos antagonistas? E uma outra questão que me deixa uma sensação, essa nem tão ambígua não, eu fico triste porque eu não sei o que pode acontecer, eu não sei qual é o efeito prático desse PL, mas pelo menos o Cláudio Caivano salvou o Brasil de uma boa ao alertar a oposição disso aqui. Hoje à tarde o Congresso impôs uma nova derrota ao governo Lula